pessoal, meu nome é Lélio Correia. Nesse canal nós tratamos nessa primeira fase da apresentação de uma pesquisa que eu desenvolvi, pesquisa que entre os anos 2000 e 2012 ela foi desenvolvida. Na época eu transformei meu escritório jurídico em um laboratório e essa pesquisa ela teve como objeto a observação do comportamento dos filhos de famílias desestruturadas, porque eu, advogando na área de família, comecei a observar comportamentos que se repetiam dos filhos daquelas famílias que eu estava tratando, famílias que estavam se separando, famílias totalmente desestruturadas, tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista material. Enfim, passei esses 12 anos, 2012 a 2012, observando o comportamento dessas crianças e adolescentes. E essa pesquisa, como eu sempre lembro, ela me permitiu fazer algumas constatações que eu já apresentei nos vídeos anteriores, por isso eu recomendo que assistam os vídeos em ordem cronológica, que é para poder entender melhor o tema. Me permitiu também, ela me revelou algumas figuras, inclusive é o que a gente está fazendo nessa fase agora, e me permitiu também tirar algumas conclusões. Como disse, eu dei ela por encerrada essa pesquisa em 2012, e em 2017, 5 anos depois, eu caminhei na direção da psicanálise para fazer o curso, que concluí agora em dezembro. E com base nesta pesquisa e nos ensinamentos que o curso de psicanálise me proporcionou, eu acabei desenvolvendo uma teoria psicanalítica, toda ela fundada na afetividade, no amor, no sentido contrário ao que o Dr. Freud fez na época. Toda a teoria dele foi fundada na sexualidade. Todo o pensamento psicanalítico dele, fundado na sexualidade, é entendida como sinônimo de prazer. Eu desenvolvi todo o meu pensamento psicanalítico fundado na afetividade, com base nessa pesquisa, tá certo? Então, em vídeos futuros vou tratar desse tema, porque é um tema que eu sou apaixonado, e inevitavelmente vou fazer as comparações entre um pensamento psicanalítico, no caso, entre o meu pensamento psicanalítico fundado na afetividade e no pensamento psicanalítico do Dr. Freud fundado na sexualidade, e mostrar a diferença não só teórica como prática também, tá certo? Eu quero tirar uma dúvida de uma pessoa que assiste o nosso canal. Ele viu o vídeo que tratou dos fluxos afetivos e ele me perguntou: Lélio, eu sou separado da mãe do meu filho mora em outro estado. Essa separação, esse distanciamento do meu filho, que eu tenho com meu filho, afeta meu filho? Sim, afeta num primeiro momento por conta do rompimento do fluxo afetivo conjugal, que, como eu já disse, é fonte de alimentação da alma dos filhos. O amor que existe entre marido e mulher e marido, essa corrente, esse campo de energia afetiva é fonte de alimentação da alma dos próprios filhos. Se isso é rompido, evidentemente que vai afetar, porque, como eu já expliquei em vídeos anteriores, a pesquisa também me revelou, quer dizer, a primeira constatação que eu fiz, a essência da alma humana é feita de amor, tá certo? Então, quanto menor for o nível, a quantidade de amor que estiver chegando na alma humana, mais sofrimento psíquico vai ter. E o próprio distanciamento também, porque o afeto ele também me parece, pelo que a pesquisa me mostrou,
ele exige uma certa presença, tá certo? Por isso que eu identifiquei 2 tipos de rompimento dos fluxos afetivos, que na época eu chamei de rompimento do fluxo afetivo total e parcial, que é explicado nos vídeos anteriores. Então, respondendo a pergunta, sim, não só pela separação, como o próprio distanciamento, tá certo? Afeta e afeta mais ainda, ok? Olha, hoje nós vamos tratar de 2 figuras. A primeira figura, que a pesquisa também me revelou, que eu chamei de processo de transferência. A segunda figura, e aí eu vou chamar a atenção para um detalhe, é um assunto bastante doloroso, porque é ruim de falar e ruim de ouvir. O que eu tenho a comentar sobre essa segunda figura, que eu chamei de filhos do processo de transferência, tá certo? Mas, como eu disse, talvez no meu primeiro vídeo, eu tenho que ser fiel à minha pesquisa. Então, eu não posso me furtar de não falar, me furtar de falar aquilo que vai doer ou não vai doer, tá certo? É doloroso, sim, por isso é ruim de falar e ruim de ouvir, mas eu vou ter que comentar sobre isso, tá certo? Até para que possa, eu vou depois não só ilustrar com exemplos, mas também fazer recomendação, tá certo? Então, vamos começar por essa primeira pesquisa chamada processo de transferência, ok? Essa é a figura que eu sempre recorro, porque ela, como eu digo, ela é autoexplicativa, tá certo? Lembrando que essas setinhas representam o amor aqui, no caso, que o filho tem pelo pai, e o pai tem pelo filho, o amor que o filho tem pela mãe, o amor que a mãe tem pelo filho. Aqui, o amor que o pai tem pela mãe e a mãe tem pelo pai, pelo menos em tese deve ter, tá certo? Em todas essas situações aqui. E esses fluxos afetivos, na minha teoria psicanalítica, são campos de energia afetiva, por onde circula o amor, né? Alimentando a alma de cada uma dessas pessoas, tá certo? Então, como se aqui fosse a alma, o amor que a mãe tem pelo pai chega até a alma do pai e aí circula e vai também na direção do filho, servindo para alimentar também a alma do filho. Por isso, como eu costumo dizer, o rompimento do fluxo afetivo conjugal afeta a alma do filho, porque chega menos amor aqui, já que esse fluxo é uma fonte de alimentação de afeto para essa criança ou esse adolescente, certo? Bom, o processo de transferência, o que é isso? Como eu disse no vídeo anterior, esse nome não foi eu que criei. O de hospedeira, como eu disse, o de reprodutor, eu que dei nome. Mas no caso aqui, essa figura com este nome, segundo o profissional de psicologia na época que eu recorri, ele disse, eu levei para ele uma situação, que eu vou já contar o que foi, ele disse, Lélio, isso é processo de transferência. No vídeo anterior, eu falei da figura da hospedeira e do reprodutor. No caso, quando há um rompimento do fluxo afetivo conjugal, por separação dos pais, tá certo? E esse fato vai chegar como informação na alma dessa criança ou desse adolescente. Por quê? Porque vai haver uma redução da quantidade, do nível de amor na alma dele, tá certo? E essa redução é informada, é registrada no inconsciente dessa criança ou desse adolescente. Esse registro
vai se desdobrar amanhã numa lesão psíquica, ok? Essa lesão psíquica é que vai determinar no futuro os transtornos psíquicos, neurose, psicose, perversão. Depois, se isso chegar ao ponto de somatizar, câncer e outras doenças resultantes dessa somatização. Então, no processo de transferência, como é que isso acontece? Essa lesão psíquica, para a mente inconsciente, como disse no vídeo anterior, essa lesão é um corpo estranho, tá certo? E ela é muito, essa figura do processo de transferência está muito relacionada à figura da paternidade precoce e da maternidade e da paternidade precoce. Essa criança ou adolescente, ele, de forma inconsciente, ele vai buscar, como eu disse no vídeo anterior, se for um homem, ele vai buscar uma mulher para fazer dela uma hospedeira, ou seja, para que possa hospedar no ventre dela um filho que ele vai fazer para transferir para essa criança que ele vai fazer nesta mulher, vai gerar nessa mulher, fazer com ela exatamente o que os pais fizeram com ele. E aí, só que, detalhe, isso é inconsciente. A pessoa que está se comportando assim não tem consciência que está fazendo isso. Ela vai fazer, mas ela não tem consciência, porque ela está agindo sob o domínio da mente inconsciente dela, porque é no inconsciente que está a lesão. E é a mente inconsciente que trabalha, nesse caso, para se livrar desse corpo estranho, que é, no caso, a lesão psíquica. Então, ele vai procurar uma mulher, fazer dela uma hospedeira, para fazer nela um filho, para fazer com essa criança o que os pais fizeram com ele. E desta forma, a mente inconsciente acredita que está se livrando desse corpo estranho, que é essa lesão psíquica. Tá certo? Isso é que é processo de transferência. Já dá para imaginar, se ele, com a separação dos pais, essa criança ou adolescente sofre uma lesão psíquica, já dá para imaginar que esta criança que ele vai colocar no mundo, através dessa mulher que eu chamei de hospedeira, já dá para imaginar que vai ser uma criança também portadora de lesão psíquica, tá certo? Porque ele só está se aproximando desta mulher para gerar um filho nela. Não está se aproximando por amor, está se aproximando pela dor. Só que movido pela mente inconsciente dele, tá certo? Ou dela, porque pode também acontecer com a menina, tá certo? Os pais, ela, filha de família desestruturada, vai se aproximar de um homem para que ele possa fazer nela, gerar nela um filho ou uma filha, e ela, a mente inconsciente dela, transferir para essa criança essa lesão psíquica. Então, da mesma forma, essa criança que estaria sendo gerada por iniciativa da mente inconsciente dela, também, até porque, tá certo? Ela estaria se aproximando ou estará se aproximando deste homem não por amor, mas pela dor que essa lesão causa, tá certo? E ela está se aproximando através da mente inconsciente dela. A mente inconsciente é que está fazendo com que ela vá buscar um homem para poder gerar nela um filho, tá certo? E dessa forma transferir ou ele, né, no caso o homem portador, que
tem essa experiência de vida, transferir para essa criança essa lesão psíquica, tá certo? E o que é mais grave é que as pessoas se comportam dessa forma sem ter a menor consciência. E aí vai de geração em geração. Porque essa criança que está sendo gerada nessas circunstâncias, amanhã vai se comportar exatamente igual. Vai buscar, se for um menino, vai buscar uma mulher, né, no caso uma hospedeira, para que ele possa fazer nela um filho e fazer com essa criança o que os pais fizeram com ele. E aí vai de geração em geração. Tá certo? É quase que uma bola sem fim. Por isso é que no vídeo anterior eu fiz o alerta, tá certo? Para que a gente possa pôr um fim nessa tragédia social. Entende? Qual foi o alerta? Ora, se você está namorando uma moça ou você, mulher, namorando um rapaz que tem essa história de vida de desestruturação familiar, o meu alerta foi, antes de aprofundar o relacionamento, sugira, recomende que o seu namorado ou a sua namorada procure um tratamento, de preferência com um psicanalista, porque isso não é matéria para psicólogo, é matéria para psicanálise resolver, tá certo? Então, é isso que na minha pesquisa eu chamei de processo de transferência. A segunda figura a ser tratada, que eu digo que é ruim de falar e ruim de ouvir, é que eu chamei na minha pesquisa de filhos do processo de transferência. E o que é isso? É exatamente o que eu acabei de falar, tá certo? É essa criança que está sendo gerada nessas circunstâncias. Ou seja, a menina tem a família dela desestruturada e aí ela vai em busca de um homem para poder gerar nela um filho, para que ela, de forma inconsciente, possa transferir essa lesão psíquica para essa criança que vai ser gerada. Essa criança, na verdade, por isso que eu digo que é ruim de ouvir, é ruim de falar e ruim de ouvir. Essa criança, na verdade, ela não é fruto do amor. Ela é fruto da dor. Ela é fruto do processo de transferência. E, portanto, ela já vem ao mundo portando uma lesão psíquica profunda. Tá certo? Às vezes você vê situações, até em ultrassonografia, a criança no ventre chupando o dedo. Já nasce chupando o dedo. O que é isso? É carência afetiva. Tá certo? Então, hoje nós temos, quer dizer, hoje não, sempre foi assim. A diferença é que essa pesquisa revelou isso. Nós temos seres humanos que são fruto do amor entre um homem e uma mulher e crianças que são frutos da dor psíquica. São frutos de processo de transferência, tá certo? Por isso que eu disse, é ruim de falar e ruim de ouvir, mas essa é uma realidade. E que a gente não pode ficar escondendo, não pode ficar dando as costas, não pode ficar ignorando mais. Tá certo? Porque as consequências é a sociedade que vai suportar. Porque são seres humanos que já vêm ao mundo lesionados do ponto de vista psíquico. Tá certo? E já vem portando transtornos psíquicos, já desenvolvendo neuroses, psicoses, perversões, entende? Embora seja duro de falar sobre isso, mas é uma necessidade. Não dá mais para ignorar, não dá mais para fingir que não está acontecendo.
Daí o meu alerta no vídeo anterior. Se for isso, então não precisa romper o relacionamento. Não é essa a minha sugestão. É encaminhar para a pessoa ser tratada com um profissional de psicanálise. Para que amanhã nem ele nem você sejam vítimas da mente inconsciente dele ou dela. Entende? Citei até no vídeo anterior a pesquisa que saiu recentemente, que constatou que 95% dos casais que se separam hoje se separam se amando. O que explica isso? O que explica é a mente inconsciente sabotando o relacionamento das pessoas, sem que elas percebam, sem que elas saibam. Tá certo? Só para ter uma noção do que eu estou falando, eu vou citar um caso que eu tive contato, que eu separei como emblemático do processo de transferência, né, dessa figura do processo de transferência e da figura dos filhos do processo de transferência. Foi o caso de um homem, ele se casou, uma moça, e aí, porque não tinha um custo com moradia, porque moravam no imóvel que pertencia aos pais dela, eles compraram uma casa na planta e foram pagando esse imóvel durante 2, 3 anos. Quando a casa ficou pronta, eles mobiliaram a casa e, quando terminaram de mobiliar, no fim de semana que antecedeu a semana da mudança, ele entrou na casa com uma outra mulher. Aí o leigo vai dizer assim: nossa, que safado. Na verdade, de safadeza não tem absolutamente nada. Sabe qual era a história de vida dele, deste homem? Quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele fez exatamente isso com ele e os irmãos dele. Ou seja, comprou uma casa nova, mobiliou e entrou na casa com uma outra mulher. Percebe quantos anos a mente inconsciente desse homem trabalhou para realizar esse processo de transferência? O comportamento do pai dele gerou nele, em especial, uma grave lesão psíquica. Então, a mente, como ele não tratou esta lesão, porque isso é uma ferida psíquica, como ele não tratou essa ferida, como eu disse, para a mente inconsciente, essa ferida psíquica, essa lesão psíquica é um corpo estranho. E uma das formas que ela encontra de se livrar desse corpo estranho, no caso a lesão psíquica, é através dessa coisa chamada processo de transferência. Ou seja, ele cresce, a mente inconsciente dele faz com que ele crie uma família, case, tenha filhos, ou seja, gere uma família e vai fazer com essa família exatamente o que o pai dele fez com ele e os irmãos. E assim, a mente inconsciente dele entende que está transferindo para os filhos a lesão psíquica. Detalhe, o filho dele mais velho estava exatamente com 7 anos de idade quando ele fez isso com os filhos. Ou melhor dizendo, quando a mente inconsciente dele fez isso com os filhos dele. E aí como é que termina isso? Ele então se retira desse ninho familiar que a mente inconsciente dele destruiu e vai criar uma nova família. E sempre, quando isso acontece, nessa nova família, essas pessoas são extremamente submissas ao novo parceiro ou à nova parceira. Compreende? Então, ou seja, nesse exemplo que eu acabei de dar, a gente observa a figura do processo de transferência e observa a figura dos filhos do processo de transferência. Ou seja,
ele não colocou essas duas crianças no mundo por amor, colocou pela dor, para transferir para elas a lesão psíquica que o pai gerou nele lá quando ele era criança. Tá certo? Então, isso é o processo de transferência. Esses são os filhos do processo de transferência. Como eu disse, é um assunto muito delicado, mas que não dá para a gente continuar fingindo que não está acontecendo. Porque quanto mais a gente finge que não está acontecendo, maiores são os danos que a sociedade vai experimentar, tá certo? Todo o conjunto social sofre por conta disso, está sofrendo por conta disso, tá certo? Então, são situações que a gente precisa pôr um fim, precisa barrar, não deixar mais avançar, encaminhar as pessoas que passam por essa experiência de vida para tratamento. E assim a gente interrompe esse ciclo de um transferindo para o outro, tá certo? Então, eram essas duas figuras que eu tinha para apresentar no vídeo de hoje. Pessoal, então no vídeo de hoje a gente tratou dessas duas figuras, processo de transferência e essa figura dolorosa que eu chamei de filhos do processo de transferência. Eu queria agradecer mais uma vez e pedir a vocês para se manifestarem. Se gostaram do tema, digam que gostaram. Se não gostaram, digam também. Comentários, façam os comentários, que na medida do possível eu sempre vou responder, tá certo? Dúvidas que tenham. Pedir também a inscrição no canal, é importante para fortalecer o nosso canal, ok? E se inscrevendo, não esquecer de ativar o sininho, que é para poder receber as notificações a cada vídeo que a gente publica semanalmente, certo? O meu compromisso é um vídeo toda quarta-feira. Na medida do possível, eu tenho feito um vídeo toda quarta-feira, tá certo? Quando não consigo, mas sai aí entre quinta e sexta, mas o compromisso é às quartas, tá bom? Para finalizar, o meu e-mail é leliocorreia11@gmail.com, conforme aparece aí na telinha, tá bom? Então, agradecer a vocês mais uma vez. Até o próximo vídeo.